de hoje, em produção de vídeo, a gente vai entender o que é raccord. Na aula passada, a gente começou a ver um pouco sobre planos e alguns tipos de planos de vídeo. A gente falou sobre o plano principal, o contraplano e o plano aberto. E hoje a gente vai aprender a usar esses planos. O raccord nada mais é do que o corte de um plano para o outro. A diferença é que o raccord ele é um corte pensado. Ele não é simplesmente um corta para aqui e vai para lá. Ele é um corte que foi pensado para que ele dê um significado a mais dentro dessa montagem de planos. Esse tipo de corte de um plano para o outro, pensado, ele ganhou peso e força com um cara muito famoso e que eu amo demais desde muito pequenininha. Charles Spencer Chaplin, ele foi um cara muito inteligente e que revolucionou e até acho que pode-se dizer que ele foi o primeiro ídolo do cinema. Para vocês terem uma ideia, quando o Chaplin começou no cinema, eles não sabiam nem direito como se posicionar as câmeras. Então, eles faziam como se fosse um teatro, porque era as artes cênicas que eles conheciam. Aliás, Charlie Chaplin vem do teatro, né? A mãe do Charlie Chaplin, ela era uma artista daqueles... Eram apresentações que aconteciam toda semana dentro do teatro, e ela era uma das artistas que se apresentavam. Então, era um espetáculo de shows. Então, cada um apresentava um show diferente. E a mãe de Charlie Chaplin cantava, e... Então ele viveu a vida inteira dele dentro do teatro, ele sabia como se posicionar no palco, ele entendia qual era a dinâmica de uma coxia, quais eram os princípios da construção de um personagem, de um espetáculo, ele entendia o time do público, então ele viveu toda a infância dele dentro do teatro e por isso que ele tinha um desenvolvimento tão incrível dentro do cinema. Quando ele tem contato com o cinema pela primeira vez, ainda era esse cinema que imitava o teatro. Então, era uma câmera parada, como essa, que vocês estão me assistindo agora, que filmava toda a cena e era isso. Para quem já assistiu peça gravada, sabe como é difícil e diferente acompanhar a peça. Por que é difícil? Porque quando você está lá, você consegue acompanhar os olhos do ator. Você sabe exatamente aonde ele está conduzindo a cena só pelo tom de voz dele. Só dele começar a falar um pouco mais alto, você sabe que ele está querendo que outra pessoa em outro canto do palco escute o que ele está dizendo. Então, essas percepções, elas mudam quando a gente está numa câmera. Primeiro porque a câmera não vai pegar todas as nuances de altura e de intensidade de um ator que está, sei lá, a metros e metros de distância. Porque também não dá para filmar com uma câmera uma peça de teatro muito próxima do palco. Você tem que se afastar um pouco para conseguir pegar o quadro geral, o plano geral, e conseguir pegar todas as entradas e saídas, enfim. Hoje, algumas peças que são gravadas, principalmente durante a quarentena, elas já são gravadas mais próximas do que a gente conhece dentro do cinema e ficou um pouco mais fácil de acompanhar. Mas se você simplesmente deixar o seu celular parado, filmando em uma tomada só toda a peça, vai ser bem difícil e diferente de você acompanhar a peça do que se você tivesse sentado lá e assistindo ao vivo. O Charlie Chaplin começa a entender isso quando ele começa a ver que o público não tem a mesma resposta que teria dentro do teatro. Ele começa a se colocar no lugar do público e pensar que era muito diferente ver aquelas coisas congeladas em uma tela gigante, porque primeiro que era tudo preto e branco, então já era bem difícil de identificar uma coisa da outra. E segundo, que quando tinha uma qualidade legal de imagem ainda que no preto e branco, ainda era uma bagunça, né? Porque aconteciam várias coisas dentro da cena e você não sabia quem estava conduzindo, né? Porque a câmera fica parada lá, você não consegue perceber, principalmente naquela época que o teatro era mudo, você não consegue perceber as nuances do personagem dando a entender qual era o lado que você tinha que olhar, né? Então, ele precisava solucionar essa dificuldade de linguagem. Ele precisava, na verdade, criar uma nova perspectiva para essa linguagem, que na época era muda e sem cor,
que não era do teatro, né? No teatro você tinha cor, você tinha o som, você conseguia conduzir a plateia, mas dentro do cinema não. Aí ele começa a pensar diferentes planos. Então, ele não grava mais em uma tomada distante. É lógico que, além dele, outras pessoas foram percebendo isso. Até ele trabalhava para uma companhia de cinema e antes dele fundar a própria companhia, ele já começou a desenvolver esse tipo diferente de abordagem da arte cênica. E quando ele vai criar a companhia dele, então isso já está desenvolvido. Então é óbvio que outras pessoas também trabalharam. Mas a jornada do Charlie Chaplin, a forma como ele enxergou as coisas, fez com que ele fosse pioneiro de muitas formas e para muitas coisas. E ele deu voz e popularizou esse tipo de recorte, né? Então, ele filmava a lateral da atriz, ele filmava a costa da atriz, ele filmava a frente da atriz, ele filmava o plano aberto para mostrar onde é que estava a atriz. Então, ele começa a pensar esses planos começam a dar um pouco mais de caminho, eles começam a preencher melhor as lacunas dessa história que precisa ser contada em uma nova linguagem. Só que daí ele tem um monte de plano e ele só vai colando um vídeo no outro. Vamos pensar que naquela época tudo era gravado em pequenos rolos de filme, né? Pequenos desse tamanho, mas a fita era dessa grossura. E essas fitas elas eram queimadas com essa imagem em sequência. Então, queimava uma imagem em seguida da outra. Então, para fazer qualquer tipo de edição, o que era possível? Eu tinha que assistir, pegar o pedacinho da fita, nessa parte aqui ela caiu, eu não quero essa queda, eu corto essa fita, e daí eu pego uma outra fita que não tem aquela queda e colo uma fita na outra. Então, não tinha muito um trabalho de edição, né? As pessoas simplesmente pegavam as partes que elas queriam na ordem, grudava tudo ali e fazia o filme acontecer. Só que o Charlie Chaplin começa a perceber que algumas das colagens dão mais certo que as outras. E é nesse momento que ele começa a pensar a cena prevendo o corte. Pra vocês terem uma ideia, até então, antes dele desenvolver esse processo de raccord, e o dele, nessa parte, o raccord dele é bem específico. Depois outras pessoas vão desenvolver raccords diferentes, mas o dele, muita coisa persiste até hoje. Antes dele desenvolver esse processo de raccord, eles não filmavam as coisas pensando já em como ia ficar o processo final. Hoje, quando eles vão gravar um filme, ainda é assim, né? Grava um pedaço aqui, um pedaço ali, às vezes grava o final, depois grava o começo, depois grava o meio, aí grava outra cena do final, aí grava um pedaço do começo de novo. Naquela época já era dessa forma por conta das locações. Então, se a gente vai ter 3 cenas no trilho do trem, mesmo que seja o começo, meio e fim, a gente vai gravar as 3 cenas no mesmo dia. Mas, naquela época, antes dele entender o processo do raccord e entender a importância do raccord, além de não gravar na sequência, eles também não sabiam qual ia ser a sequência final. Então, eles só iam gravando cenas que eles achavam que eram legais. Então, eu tive uma ideia, e se eu chutar o traseiro desse cara, esse cara cair, a gente dá risada, todo mundo corre. Que legal, vamos gravar isso. Gravava isso, vai usar isso. Eles não tinham ideia de como. Eles iam colar um negócio no outro de algum jeito que ficasse bom, e aquilo se transformava em um filme. Muito louco, né? Quando ele começa a ver que alguns cortes dão mais certo do que outros, aí ele começa a perceber que, peraí, por que esse daqui tá dando mais certo que aquele lá? Ele começa a entender que alguns cortes tinham também uma trajetória dramática, ou dramatúrgica. Porque alguns cortes ajudavam a contar a história. Aí ele começa a pensar a sequência das cenas já pensando nesse corte e como um corte vai sobrepor o outro. Com isso, ele começa a criar pequenos roteiros, ou seja, ele começa a entender que, assim como no teatro, ele precisava ter uma espécie de produto final. Porque olha só, quando eles deixavam a câmera lá e eles deixavam filmando a cena, é lógico que tinha um roteiro, né? Porque eles copiavam o teatro. Quando eles entenderam que isso não era possível, eles precisavam filmar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Aí
eles pararam de pensar no roteiro, eles só gravavam os pedacinhos. É só quando ele entende que esses cortes podem colaborar com a montagem final do filme que ele volta a pensar o roteiro, mas agora ele vai pensar o roteiro de acordo com cada plano que ele vai usar e já vai pensar nos cortes que ele vai fazer em cada uma das cenas. Para quem faz Chandler ou para quem faz aqueles vídeos de transição do TikTok, para quem já fez, sabe exatamente o que eu estou falando e sabe a importância de entender qual é o produto final. Porque se eu vou fazer uma transição muito louca aqui, mas eu preciso estar com a cara limpa na primeira e na última, então eu preciso gravar a primeira e a última primeiro. E daí eu preciso gravar a primeira já com a pré-transição e a última com o pós-transição. E daí o meio eu vou ter que gravar todos eles já pensando, esse daqui é pré-transição ou pós-transição? Esse daqui é da metade para frente da transição ou da metade para trás da transição? Tudo isso eu já preciso pensar enquanto eu estou gravando. E é um trabalho de planejamento mesmo. Imagina que o Charlie Chaplin foi pensar isso lá atrás, quando o cinema ele não tinha como você ver o resultado na hora. Então ele gravava aqui, ele tinha fé que tinha dado certo, e daí ele só ia ver esse resultado quando ele voltasse lá para o estúdio e fosse transmitir aquele vídeo, aquele filme lá na frente. Depois, um pouquinho mais para frente, quando ele já está com a companhia dele, aí era possível tentar dar uma olhada na fita. Aliás, essa olhada na fita no sol já era possível, né? Eles podiam dar uma olhadinha assim e ver se ficou bom, mas no sol, né? Como que é o nome? Quando tem o filme? O negativo, só no negativo. Mas aí um pouquinho mais pra frente, ele já tinha tipo uma caixa preta, assim, que você conseguia puxar o filme, e daí você conseguia ver a sequência das cenas, mas ainda assim em negativo e naquela qualidade maravilhosa. E ele já conseguia pensar qual era o pré-transição, pós-transição, o que dava certo, o que não dava. Muito inteligente, né? Visionário. Pois é. Aí o que ele faz? Ele começa a definir alguns raccords que são muito bons e começa a repetir isso em vários filmes. Isso cria, lógico, um repertório que vai ser usado por tantos outros diretores e que chega até hoje na gente. Esses são... A gente pode falar que são quase que transições, mas a verdade é que não é bem a transição de uma cena para outra. É o pensar nesse corte como um fio condutor da história. Vamos lá, vou começar com os exemplos, porque senão vai ficar cada vez mais difícil. Olha só. Tem um tipo de raccord que é o rancor é ótimo, que é o raccord de olhar. O que é um raccord de olhar? Muito simples. É quando o personagem está falando e ele direciona o olhar para um lado e a câmera ela vai fazer o corte com o lado para onde ele olhou. Ficou confuso? Vou tentar repetir que eu me embaralhei um pouquinho. Olha só. Na cena, tem uma pessoa conversando e de repente ela desvia o olhar. A minha câmera vai cortar exatamente para onde ela está olhando. Esse é um raccord de olhar. Muda o plano e é exatamente esse pensar da transição de um plano para o outro que é o raccord. É a montagem de um plano para o outro de forma que ela conte uma história. Então não é simplesmente, por exemplo, eu faço assim e eu troco de roupa. Não é só uma transição. Não. É uma transição que conta uma história. É a passagem de um plano para o outro que ajuda a ser um fio condutor. Vou dar um exemplo para vocês então. Olha só. Eu vou aqui conversar então com a minha colega parede. Oi, tudo bem? Nossa, quanto tempo. Em um dado momento, eu vou olhar para o lado como se alguém tivesse chegado da porta. E eu vou mostrar os dois tipos de raccord de olhar que pode acontecer. Vamos lá? Olha só. E aí, menina? Nossa, que chuva, pelo amor de Deus. Terminou de queimar minha luz. Nossa senhora, viu? Tá chovendo muito. Você ouviu isso? Que susto, achei que alguém tinha entrado aqui, mano. Você é louco? Bom, esse é um tipo de raccord de olhar. E qual seria o outro tipo? O do contraplano. Imagina que na hora que ela olha para o lado,
em vez da gente ver quem ela tá vendo, a gente vê quem ela viu. Eu vou tentar mostrar isso, mas eu vou precisar de ajuda. Então, mãe! Me ajuda! Vamos lá, enquanto ela sobe, eu vou gravar de novo, então. Então, de novo, eu vou conversar e olhar pro lado. Menina, que chuva não! Cê é louco. Você ouviu esse barulho? Pois é, além desse raccord de olhar, a gente tem também um raccord de movimento. E a gente vai usar o mesmo vídeo, ainda que esteja um pouquinho travado, para entender como é que esse raccord funciona. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que esse é o meu plano frontal, mas eu quero que em algum momento a minha cena passe a ser mostrada do meu plano lateral. Aí eu faço um movimento e na metade desse movimento eu mudo de plano. Então o movimento começa nesse plano e vai terminar no plano lateral. Nessa cena eu fiz um movimento desse. Eu estava olhando para frente e daí eu viro minha cabeça para o lado. Se eu começo a virar em um plano e termino de virar no outro, isso já é um raccord de movimento. Você ouviu isso? Que susto, achei que alguém tinha entrado aqui, mano. É lógico que para essa proposta seria um raccord de movimento e olhar. A soma dos dois raccords. Esses dois raccords, eles são muito importantes e eles estão presentes em quase todas as montagens. É importante a gente conhecer eles porque eles dão movimento e eles costuram uma parte na outra melhor do que aqueles efeitos de transição que já estão mais do que batidos, né? Aliás, esses efeitos de transição, eles eram usados principalmente quando uma fita não ficava idêntica à outra. Então, eles faziam aquela sobreposição, ou quando o raccord não tinha sido bem pensado. Fazia sobreposição de imagem, fade in, fade out, sabe? Para mudar de um quadro para o outro. Ou fazia aquele efeito de entrar na lateral, cortava as fitas na lateral, assim, para ir passando de uma para o outro. Pois é, esses efeitos, eles eram para consertar um raccord que não deu certo. A melhor transição que você pode fazer em um vídeo para deixar ele dinâmico e construir a linha de raciocínio do seu vídeo é um raccord bem feito. Agora que você sabe o que é raccord e a gente já estudou o que é plano, então a gente pode começar a pensar numa atividade. Aqui está muito escuro, eu vou lá para o outro lado e eu explico qual vai ser a atividade de hoje. Chuveira que tá, pelo amor de Deus. Na aula passada vocês podem ter visto, quer dizer, agora vocês viram, né? Vocês acabaram de receber. Devem estar recebendo ainda, no caso. A gente ficou sem internet aqui, passou um caminhão, levou todos os cabos da rua. Mas agora, graças a Deus, a gente já tá de volta com a internet. A luz do meu quarto também queimou nessa brincadeira. Acho que nas aulas passadas dá pra ver, porque já tava sem luz no meu quarto. E a gente tá com esse problema, tá vendo que tá piscando a luz? Pode ser que pisque mais um pouco ainda. Bom, para essa semana a nossa atividade ela é um pouquinho diferente, é conclusão do nosso mês. E de novo eu vou trazer uma atividade como proposta para ver a evolução de vocês nesse tempo que a gente já tá aí junto, estudando, compartilhando conhecimento. E para isso eu pensei em desenvolver uma atividade temática. Esse mês ele é um mês cheio de coisa, né? A gente teve o Dia das Crianças, a gente teve o Dia dos Professores, a gente teve o Dia do Folclore Nacional, a gente teve agora o Dia das Bruxas. Então, por que não fazer uma atividade temática? Essa atividade temática, pelo menos nesse mês, ela vai valer prêmio como um incentivo para que mais pessoas façam a atividade. É gostoso ver que vocês estão aproveitando a aula, que vocês estão assistindo a aula. Dá trabalho, gravar a aula, editar a aula, postar a aula. Então é tão gostoso quando a gente recebe esse feedback dos alunos, com vídeos, com fotos, deles fazendo as atividades em casa. Por isso essa última aula do mês, ela é nessa pegada também, na ideia de que quanto mais a gente dividir o nosso crescimento, mais a gente consegue aprender com o outro. Então, eu preciso
saber, eu preciso desse feedback de vocês, saber o que vocês estão entendendo, o que ficou por entender, o que falta ainda. Né? As nossas aulas não são ao vivo, porque eu entendo a dificuldade de muitos de acompanhar. Nem todos conseguiriam assistir as aulas no horário. Então, é um trabalho dobrado fazer essas aulas gravadas, porque primeiro eu tenho que gravar todas as aulas, depois de todas as aulas gravadas eu tenho que editar todas as aulas, depois eu tenho que fazer a publicação de todas as aulas, e daí só então enviar o link para vocês. Então é um trabalho quase que triplo, né? Não é só aquela hora de aula, a gente gasta muito mais tempo para desenvolver esse trabalho e ter esse retorno de vocês com as atividades é muito importante, muito gostoso também. Eu gosto de ver o que vocês fizeram, como vocês estão se desenvolvendo. E a atividade de hoje é exatamente para isso. Com tudo que a gente viu, tanto na aula de hoje quanto nas outras aulas desse mês todo que a gente trabalhou junto, eu quero que vocês desenvolvam um vídeo pensando em uma dessas datas comemorativas. O vídeo não precisa ser longo e você pode escolher um dos temas das nossas aulas anteriores ou dessa aula. Eu quero que vocês escolham um tema que vocês gostem, um tema que seja legal para vocês e que vocês desenvolvam alguma coisa pensando em um dos 3 temas que eu vou colocar. Vocês viram que a gente falou sobre um monte de coisa que teve esse ano, né? Esse mês, né? Então a gente vai escolher 3. Então a gente vai focar no Dia das Crianças, no Dia do Folclore e no Halloween. Você pode escolher um desses 3 temas e eu quero que você desenvolva um vídeo curto, um vídeo de 30 segundos. É um vídeo bem curtinho. Olha, a gente falou de muita coisa esse mês. Volta lá nas aulas, procura, tenta ver o que melhor se encaixa, o que você melhor entendeu. Pega o resultado da aula e vai trabalhar um vídeo de 30 segundos sobre um desses temas. Você pode usar tanto os challenges das redes sociais da vida, você pode usar alguma coisa que esteja em alta no TikTok, você pode criar uma coisa totalmente nova da sua cabeça, mas o que eu quero em específico é que você pegue algum conteúdo da aula, alguma coisa que você aprendeu durante a aula e você desenvolva um vídeo de 30 segundos dentro desses 3 temas. Então volta lá e veja lá quais foram os temas trabalhados nesse mês. Nós tivemos outras 4 aulas, então o que a gente viu nessas 4 aulas? Quais são as coisas que a gente trabalhou e o que eu posso usar dentro do meu vídeo de 30 segundos? Esse vídeo de 30 segundos você vai gravar com o celular de pé. Então agora eu estou com o celular deitado, eu quero que você grave com o celular de pé. E você pode fazer quantos cortes você quiser, você pode editar, pode colocar música depois. O jeito que você vai fazer isso é com você. Pode gravar tudo de uma vez só, pode ser um depoimento. Mas eu quero 30 segundos de vídeo e que ele seja temático. Ai, Tia Thay, eu não sei, eu quero só dar um depoimento. Então, beleza, dá um depoimento, coloca um chapéu de bruxa aí. Ou se veste de brinquedo e dá o seu depoimento. Mas tenta focar em um vídeo temático. Por que o vídeo temático, Tia Thay? Porque eu quero juntar todos os vídeos de todos os alunos. A proposta para o pessoal da dança também foi essa. Então, eu quero juntar todos esses vídeos e fazer um vídeo como se fosse uma amostra de tudo que todo mundo já fez para que a gente consiga ver o progresso do outro, conhecer até os colegas que a gente não conhece e se ver dentro do vídeo. Eu também vou fazer os meus vídeos, vou compor essa gravação total. E eu disse que isso tem uma premiação, tá? Qual é que é essa premiação? Pois é, a gente tá no mês aí do folclore, do Dia das Crianças, do Dia das Bruxas, nada mais justo do Dia dos Professores, nada mais justo do que guloseimas, ou como diria no Halloween, gostosuras ou travessuras. E não precisa se preocupar, porque vai chegar aí na sua casa, os melhores vídeos vão ganhar então essas guloseimas. E é como um incentivo para que vocês realmente façam a tarefa. Eu quero muito ver como é que tá esse processo. Quero muito poder juntar todos esses vídeos e transformar isso em uma apresentação completa, com dança, com teatro, com produção de vídeo, tudo misturado, um pouquinho de cada um, a essência de todo mundo, para que a gente consiga ver essa evolução ainda aqui no sistema híbrido ou no sistema remoto, certo?
Eu acho que esse processo, essa parte de apresentação do que a gente aprendeu é muito importante. Todas as modalidades, elas envolvem um produto final. E é legal a gente ver que a gente está evoluindo pelos olhos dos outros, sabe? Receber um elogio é muito bom. Se ver do outro lado e ver, olha, eu tô fazendo uma coisa legal, é muito bom. Então se empenhem, façam esse vídeo com carinho, de verdade. Com a turma do teatro infantil, eu passei uma tarefa que eles precisavam desenvolver. Primeiro eles desenvolveram uma cena em sala de aula, e daí depois eles tinham que desenvolver a caracterização do personagem que eles criaram. Eu passei essa atividade também para o teatro infantil da tarde. E no teatro infantil da manhã foi muito interessante porque todos eles vieram hiper caracterizados. Um deles fez uma máscara de ET que cobriu o rosto inteiro e era super realista. O outro fez uma roupa maravilhosa, gente, digna de passarela de carnaval, de sambódromo. Sabe, com um adorno enorme, assim, de ET e uma cabeça de ET. Nossa, muito, muito, muito legal. Tinha um cachorro também, que estava muito bem feito, uma máscara de cachorro com as orelhas, e tinha até rabo esse cachorro, gente. É lógico que a turma do infantil da manhã, eles são bem pequenininhos, eles têm 7, 8, 9 anos. Então, eles tiveram a ajuda dos pais para desenvolver esse personagem. Mas daí, em sala de aula, no dia em que eles levaram essas roupas todas trabalhadas, eu desenvolvi uma outra atividade para que eles fizessem em sala um complemento para esse figurino. Então, todos eles ganharam uma bexiga e eles puderam desenhar na bexiga um filhote da mesma raça que a deles. E foi muito interessante ver que mesmo eles tendo recebido a ajuda dos pais em casa, eles aprenderam aquilo, eles tomaram para si, eles entenderam qual era a mensagem. Então, todo o processo de caracterização do personagem ficou fixo na cabeça deles. Isso é muito interessante. O pessoal do teatro infantil também está assistindo essa, né? Porque a turma do teatro infantil da tarde, produção de vídeo, as companhias não souberam, né, desse episódio. Mas ficou muito incrível e eu fiquei, assim, embasbacada de como esse processo deu certo. E por quê? Porque houve empenho. Então, assim, se empenhem, façam uma coisa legal, pensem, estruturem a ideia, decidam o que é que vocês querem fazer, se dediquem a isso, pode ser muito divertido. A gente tem aí um final de semana prolongado por conta do feriado. Nessa semana a gente vai competir em São Paulo com as companhias de dança. Então, as aulas de sábado, elas não existirão, não acontecerão. Então, vocês vão ter uma folga bem grande, dá para fazer um vídeo super legal. E a gente ainda faz a premiação dos melhores vídeos desenvolvidos em casa, dentro dessas 3 temáticas. Então, vamos lembrar lá, quais são os 3 temas? O Dia das Crianças, o Folclore Nacional e o Halloween. Então, você pode escolher um desses 3 temas e desenvolver um vídeo. O vídeo é de 30 segundos, tenta pegar a referência de alguma coisa que a gente já trabalhou em outras aulas aqui durante o mês. E faz esse vídeo, manda para mim. Você pode mandar no privado, pode mandar no grupo. Se você não quiser que o seu vídeo seja exibido nessa mostra com todo mundo, também não tem problema, é só me avisar, olha, Tia Thay, eu quero participar do concurso, mas eu não quero que o meu vídeo seja exibido para todo mundo. Não tem problema, a gente não coloca, né? Eu também não posso obrigar vocês a exibir o vídeo de todo mundo. Mas eu tenho certeza que os vídeos vão ficar incríveis e que vocês vão querer dividir isso com todo mundo. Se vocês não quiserem mandar no privado, no grupo, manda lá no privado. Só não esquece de colocar qual é a sua turma e aquele vídeo, né? O vídeo é do teatro infantil, meu nome é fulano de tal. Porque tem muita gente que está salvo nos meus contatos com o nome do pai e da mãe. Então eu também não sei quem é. Coloca lá o nome de vocês e o curso. Vale lembrar assim também. Tia Thay, mas eu faço teatro infantil, teatro juvenil, companhia juvenil, produção de vídeo, jazz, street. Tá, calma. Então vamos lá. Você vai fazer um vídeo para dança e um vídeo para o teatro e produção de vídeo. Então, porque assim, artes cênicas, ela compreende um monte de coisa, né? Ela vai compreender desde a dança até a produção de vídeo, passando pelo teatro.
Então, eu sou professora de artes cênicas, eu dou aula de um monte de coisa, né? Se você faz um monte de aula comigo, você não vai precisar fazer um monte de vídeo. Então, foca em fazer o vídeo da dança e o vídeo do teatro e produção de vídeo, tá? Então, um vídeo de cada linguagem, de cada direcionamento de linguagem, para mim já vai estar ok. Só é importante que você faça. Eu quero ver a sua evolução, quero ver o seu progresso. Eu tenho certeza que essa troca de vídeos vai ser incrível. Eu vou ser chata, vou ficar cobrando lá um montão no grupo. Eu sei que na semana passada a gente teve um problema lá, porque eu não consegui mesmo postar. Eu até enviei pelo 3G os vídeos do jazz infantil, do jazz juvenil, mas, gente, não façam isso. Você acaba com a sua internet. E daí eu tive que esperar trocar a internet, eles fizeram toda a manutenção dos postes aqui da rua e tudo mais, então eu tive que esperar isso. Tentei ainda enviar pela internet do Polo, mas não vai, gente, não adianta. Às vezes até para carregar coisa lá no Polo já é difícil, imagina para mandar um vídeo de aula, e não são um, né, são 8 aulas, então é muita aula. Então eu sei que vocês tem essa aula ainda para assistir, se vocês ainda não assistiram, porque eu acredito que vocês já receberam essas aulas. Vocês têm essa aula para assistir, então essa aula é um pouco mais curta, ela é bem direta, na veia mesmo. Essa semana também foi o dia do funcionarismo público, e os professores tiveram uma folguinha, teve gente que não deu aula no remoto, teve gente que não deu aula no presencial. Eu decidi fazer as 2 aulas, mas daí juntar todas as turmas no remoto, para passar uma atividade diferente. No dia 30, a gente não vai ter aula, né? No sábado a gente não vai ter aula, porque eu estarei trabalhando ainda assim com as companhias lá em São Paulo. Então torçam pra gente, as companhias de dança vão competir. E daí eu quero fazer mais um convite, além de tudo isso. No dia 1º vai ter um Halloween, uma festa do Dia das Bruxas, no complexo. Quero deixar esse convite para vocês também, porque vai ter uma galera lá, tanto da Companhia Júnior dançando, quanto do pessoal da Companhia de Teatro Juvenil se apresentando. Vai ter muita atração legal e eu espero ver vocês por lá também. Aproveitem o feriado, não esqueçam de gravar os vídeos, revisem alguma aula aí para vocês fazerem um vídeo bem legal. E aproveitem também para vocês descansarem um pouquinho, porque, olha, queria botar muita pressão não, mas faltam, assim, de 5 a 6 semanas para a gente fazer a nossa primeira apresentação, depois de muito tempo parado. Muito louco, né? No final do ano, no Natal, a gente vai ter uma apresentação, óbvio, em espaço aberto, todo mundo de máscara, eu acredito que ainda todo mundo de máscara. E já tá chegando, então a gente tem que se preparar para isso também. Belezinha? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muitíssimo obrigado por hoje. E até semana que vem.